Fala pessoal, beleza? Tô trazendo esse vídeo aqui para trazer uma estratégia e uma técnica de a gente conseguir criar as bordas de elementos como container de forma separada, já que é um recurso que o Flutterflow não disponibiliza nativamente. Então, quando a gente adiciona uma borda num container, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou centralizar esse container. Eu vou remover a cor de fundo dele e vou colocar uma borda aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Aí eu vou colocar aqui uma largura de 2 para ficar bem visível. Ó. Perceba que ele adiciona a borda em todos os lados do container e não tem como a gente trocar isso. Então, pensando nisso, eu bolei uma estratégia para a gente poder criar essas bordas onde a gente quer, né, nos 4 lados de um container, por exemplo. Eu vou mostrar aqui onde seria aplicável esse tipo de conceito. Por exemplo, isso poderia ser aplicável facilmente num header ou num menu lateral. Por exemplo, deixa eu colocar esse aqui como um menu lateral. Vou alinhar ele para a esquerda, vou usar toda a altura e vou colocar uma largura um pouco maior, certo? Se eu quisesse, adicionar uma bordinha aqui só para dividir do conteúdo, perceba que ao adicionar a borda do Flutterflow, ele vai adicionar a borda em todo o container, não é isso que eu quero. Então, para eu poder criar esse efeito, o que eu teria que fazer aqui? Eu vou mostrar a estratégia da técnica, depois eu mostro uma forma de compor isso mais fácil, tá? Então, basicamente eu removo a cor aqui, a gente não vai usar essa borda aqui dele. O que a gente vai ter que fazer? Se a borda ela fica disposta na horizontal, no caso, se ela é vertical, né? Se ela é em pé, ou seja, ela vai estar em um dos lados, né? Na esquerda ou na direita. Então, a gente precisa alinhar um container que contém o conteúdo mesmo e a borda, que vai ser um elemento à parte, um widget à parte, dentro de uma linha, certo? Que ele vai ficar um ao lado do outro. Se a gente estivesse em cima, se fosse o caso de um header ou de um footer, a gente teria a borda em cima e o elemento que contém o conteúdo embaixo. Então a gente utilizaria uma coluna. Então é isso, basicamente a gente vai usar esses elementos de disposição de widgets em layout, né, linha ou coluna, para adicionar um widget que vai ser a borda e o outro que vai ser o conteúdo mesmo, né, o container do conteúdo. Então, o que eu faço aqui? Eu vou usar esse container aqui mesmo para ser o container principal do menu. Então, o que a gente faz aqui? A gente adiciona aqui uma linha, né? Porque eu quero que o conteúdo fique assim e mais a borda fica aqui na lateral. Aí, o que a gente vai fazer nessa opção aqui? A gente pode colocar aqui para esticar os elementos, né? Para separá-los. E vamos adicionar aqui então. A gente vai ter o container, que vai ser realmente o conteúdo. Ou se você vai dispor elementos um abaixo do outro, você poderia colocar uma coluna sem problema. Mas eu vou usar o container mesmo. E a gente pode marcar aqui para usar toda a largura e toda a altura, né? E a largura que a gente já vai ver. Aqui pode ocupar todo o conteúdo, tá? Aí pode marcar aqui também. Show. Beleza. Então a gente tem aqui o nosso container do conteúdo, tá? Eu vou até renomear aqui para ficar compreensível. Conteúdo, certo? E daí, o outro widget que a gente vai adicionar aqui é o... Quando a gente usa o row ou o column, a gente tem os widgets específicos para isso, que são esses dividers, né? Que ele já adiciona, ó, de acordo com o widget de layout, ele adiciona. Então, como é uma row, ele sabe que vai ficar um à direita ou um à esquerda, ele já dispõe esse aqui, que é o vertical. Então, a gente adiciona, olha só. E a gente vai configurar aqui. Então, a gente bota a cor da borda como for necessário, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Ó, 1600. Aí aqui a gente bota a largura dela aqui também, certo? A altura aqui, a altura que a gente pode colocar pela row. A row a gente define, a gente usa essa opção aqui de esticar, né? Daí pode ver que ele esticou o nosso widget de borda, né? Que vai chamar borda. Até vou alinhar aqui, borda. Então, olha só, daí a gente consegue sim criar esse efeito de divisória, né? De uma borda somente em uma das laterais, ou um dos lados do conteúdo. Então, isso aqui é a composição de um elemento com borda, seria mais ou menos, tá? Então, eu vou mostrar essa estratégia aqui, como é que funciona ao certo, para você saber como fazer em qualquer lado, tá? Ali eu expliquei com uma row, tá? Dá para fazer assim. Ou no caso aqui que eu vou mostrar agora, só colocando em todos os lados de forma separada as bordas, eu vou usar o widget de stack, tá? Então como é que a gente faz isso aqui? Primeiro, a gente precisa de um container, tá? Porque é ele que vai definir o tamanho total disposto, tá? Aliás, não precisa não, não precisa. Pode ser só stack. Vamos pegar stack aqui. A gente vai centralizar lá no meio e eu vou dar aqui o espaço que ela deve ter, tá? 300, container de 300 por 300, pode ser.
Aliás, 300 por 350. Legal. A gente coloca para ele lá no centro, né? Show. Então tá aqui o nosso container. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o container, que é o conteúdo, certo? Então esse aqui é o conteúdo. Aqui a gente vai colocar realmente a composição que a gente quer mostrar. E a gente pode fazer ele ocupar todo o espaço, né? Que é todo o espaço que a stack dispõe. Então, certo, temos o conteúdo. Eu vou tirar aqui para a gente poder ver as bordas certinho. E vamos lá. Aí o que que a gente precisa fazer agora? Agora a gente vai adicionar as 4 bordas separadamente. Então a gente vem aqui. Aqui nesse caso, como a gente está numa stack, não é uma row e nem uma column, a gente não tem acesso aos widget de divider lá, tá? Eles lá é só para row e column. Então nesse caso a gente vai ter que usar um container mesmo para fazer a borda. Como é que funciona daí? Por exemplo, eu vou fazer a borda aqui da direita, tá? Como a gente viu anteriormente. Uma borda, ela é, né, fininha de 1 pixel, por exemplo. Então a gente coloca aqui 1 e ocupa toda a altura, certo? Olha só, ele já está aqui certinho no meio. Eu quero que ele fique aqui na direita, então eu posso vir aqui, como ele está numa stack, se eu vir aqui no alinhamento e dizer que eu quero ficar para cá, então ele já vem e fica para cá, certo? Então olha só, já temos uma borda aqui na direita. Eu já vou chamar também de borda direita, certo? Eu vou duplicar aqui. Agora essa aqui vai ser a borda esquerda. Só realinhando. Agora ele vai se posicionar aqui na esquerda e aqui está tudo configurado, certo? Eu vou duplicar mais uma vez. Aqui vai ser a borda do topo. Agora vai ser um pouquinho diferente. Borda, topo. Como é que vai ser agora? A gente alinhou o topo, mas a gente vai ver que ele vai ficar assim, né? Porque não está configurado certo aqui. Agora a gente inverte. Agora a gente ocupa toda a largura e a altura é do tamanho da borda. Olha só, então já está conseguindo formar aí. Agora a gente duplica esse. Borda base. Coloca para ficar lá na base. E temos agora todas as bordas separadas para a gente configurar do jeito que quiser. Então, se quiser botar uma cor diferente em cada uma, né? Aqui vai ao limite da imaginação. Mas não acabou ainda, tá? Então o que que a gente precisa fazer agora? Dessa forma, a gente tem 1 pixel perdido nesse conteúdo, tá? Que é 1 pixel dessa borda. Porque como a gente está numa stack e os elementos se sobrepõem um ao outro, querendo ou não, esses widgets aqui, por estarem embaixo na árvore, eles estão acima aqui, né? Visualmente. Eles estão comendo 1 pixel da área de conteúdo. Então, o que que é certo de fazer? Até pode deixar aqui, né? Até pode deixar ele em cima, embaixo aqui na visualização, no caso, né, na camada. Mas o que eu recomendo fazer, colocar um pad no container da mesma largura, né, do mesmo tamanho que você definiu para a borda. Então a gente usou 1 pixel. Então aqui no container, no conteúdo, a gente vem e bota um pad de 1. Daí pode ver que ele vai um pouquinho para dentro, né, e vai perder esse espaço de borda ali. Daí a gente consegue agora trabalhar sem perder esse espaço, na verdade, né. Então agora seria só realmente adicionar o conteúdo, né. Então o texto aqui, botar aqui uma cor, ok, centraliza, olha só, isso aí. Então, aqui, dessa forma, a gente faz a composição de uma borda, tá? Da borda onde a gente quiser, no lado que a gente quiser. Claro, se você vai usar a borda nos 4 lados, não tem por que fazer toda essa composição, né? Usa a borda dele mesmo. Mas se for um caso de uso, como eu mostrei ali do menu, faz sentido daí criar uma composição mais ou menos desse jeito. Você pode criar com stack também. Lá eu fiz com uma column, né? Com uma row, porque tem o divider. Mas é indiferente, pode criar daquela forma ou criar aqui como uma stack, tá? Aí, ok. Na próxima aula eu vou estar mostrando uma coisa muito bacana também que dá pra gente fazer com essa composição, que a gente vai aprimorar ela e vai fazer com que a gente consiga criar bordas dashed, né? Aquelas bordas tracejadas, então sem código, tá, gente? Não, sem custom widget. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu mostrei como fazer ele com custom widget. Não é o que eu costumo fazer, não é o que eu busco trazer aqui pro canal, mexer com código e tudo mais. Até porque aqui no Flutterflow é um pouco limitado nessa parte, porque se a gente constrói ali um widget de código, ele é mais chato de a gente conseguir ver aqui realmente a pré-visualização dele. Por isso eu não gosto, não quis trazer aquilo lá, mas eu trouxe porque não tinha outra solução. E agora eu bolei uma estratégia para a gente poder criar borda tracejada aqui no Flutterflow sem código, tá? Então vai ser bem bacana, a gente vai usar esse estilo de composição aqui também, pode ser. E vai ser bem interessante, tá? Então na próxima aula eu vou explicar esse conceito aí de borda tracejada. Essa aula aqui então foi isso mesmo. Esse conceito das bordas nos 4 lados, né? E aí segue a ideia, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um header, né? O que que eu faria? Largura de 100%, aqui eu vou botar uma altura de 100, por exemplo.
eu vou subir ele lá para cima, tá? Aí eu não preciso dessas outras bordas, certo? Eu vou tirar todas. Eu vou só precisar da base, né? Opa! Eu vou só precisar da borda base porque é a borda que vai ficar embaixo, certo? E olha só, já tem a borda ali. Então por isso que eu falei, pode usar também a stack se quiser, não tem problema. Só que para um caso assim que eu só vou ter, pode ver que é em coluna, né? O meu conteúdo tá aqui e a minha borda tá aqui. Então poderia ter usado um widget de coluna e simplesmente usado o divider, que eu acho que faz mais sentido. Mas também não tem problema nenhum fazer dessa forma, tá? Então assim a gente consegue criar essas bordas, né? Para fazer essa divisão um pouco melhor. Então, ó, esse foi o conteúdo dessa aula. Aguardem a próxima aula, que é um complemento dessa. E a gente vai então criar bordas tracejadas sem código, tá? Então, vou nessa.